Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando aqui a aula de número 7 de Ciência do Solo 2, Microbiologia do Solo, do curso superior de Tecnologia em Agroecologia do Instituto Federal de Brasília, Campus Planaltina. Nessa aula de número 7, nós vamos falar de ecologia microbiana do solo, vamos dar continuidade a esse assunto e finalizar esse assunto. Lembrando que esse assunto está no capítulo 3 do livro Microbiologia do Solo, da Elke Cardoso e Fernando Andreotti. Então, olha só, vamos falar sobre a estrutura organizacional das comunidades microbianas do solo. Então, vamos iniciar essa aula de hoje falando sobre a estrutura organizacional das comunidades microbianas do solo. E vamos fazer isso estudando essa curva de distribuição das frequências de populações encontradas em solos, né? O que a gente pode observar nesse gráfico aqui? Então, nesse gráfico você tem os grupos, podemos chamar aqui, ó, espécie 1, espécie 2, espécie 3, 4, 5, 6, 7, 8, né, ou determinados grupos, né, de diferentes espécies, né, 2 ou 3 espécies em cada um desses grupos aqui, e a frequência dessas espécies. Então, o que a gente observa? E aqui nós temos esses grupos, né, essas espécies sendo contabilizadas no solo 1, solo 2, solo 3. Então, o que a gente observa aqui? Então, o grupo 1, 2 e 3 aqui, são bastante frequentes, tanto no solo 1, como no solo 2, como no solo 3. Quando se observa diferentes grupos ou diferentes espécies, o que acontece? O comportamento delas, né? O comportamento do número dessas espécies é parecido, né? Então, essas espécies, à medida que determinados grupos eles são muito frequentes aqui no solo, outros grupos são poucos frequentes, né? Chamado de biosfera rara, né? Chamado de biosfera rara. Outras, você vai ter uma grande quantidade de micro-organismos frequentes. Porém, o comportamento desses grupos, né, assim, o comportamento, no geral, é muito semelhante. Porém, existe uma diferença de comportamento desses grupos nos diferentes tipos de solo, né? Por exemplo, vamos observar essa linha aqui, né? Essa linha. O que essa linha está mostrando? Então, essa linha está mostrando o seguinte, ó. Então, esse grupo aqui, vamos chamar esse grupo aqui de grupo X. Esse grupo X aqui, ó, no solo 1, ele apresenta uma determinada frequência. Já no solo 2, a frequência diminuiu. Já no solo 3, a frequência diminuiu mais ainda, né? Então, o que nós observamos? Isso acontece também com os demais grupos. Com os demais grupos acontece a mesma coisa. Então, o que a gente percebe? Então, nós percebemos que o solo 1, né, nesse solo 1 aqui, essa curva aqui ele é mais suave, né? Essa curva, esse gráfico aqui é um gráfico mais suave. Ele decresce, né? A frequência das espécies decresce, porém decresce de maneira mais suave. Enquanto o solo 3 aqui há um decréscimo, e esse decréscimo é um decréscimo abrupto, né? Dos diferentes grupos, das diferentes espécies. E o solo 2 ele é intermediário, então há também um decréscimo na frequência desses grupos, dessas espécies, porém essa frequência é mais suave quando comparada ao solo 3 e ela é mais abrupta quando comparada ao solo 1. Então é isso que a gente pode observar. Então, provavelmente, o solo 1 propicia melhores condições para o crescimento e desenvolvimento desses micro-organismos, né? O crescimento e desenvolvimento dos micro-organismos são favorecidos no solo 1, enquanto no solo 3 eles são mais, o crescimento e desenvolvimento deles se dificulta. E é justamente disso que nós vamos tratar nesse capítulo aqui, né? Nós já comentamos alguns aspectos, né, nos capítulos anteriores a respeito do que favorece, o que dificulta o crescimento dos micro-organismos no solo, e outros aspectos vamos trabalhar aqui nesse capítulo. Próximo assunto é aspectos ecológicos da sobrevivência microbiana nos solos, né? Aspectos ecológicos da sobrevivência microbiana no solo. Então, a regra básica de sobrevivência e de ocorrência de variação dos organismos nos solos é a mesma que rege a ocorrência de micro-organismos em outros ecossistemas, a seleção natural, né? Processo de seleção natural. Então, o processo de seleção natural, muitas vezes, ele interfere diretamente na sobrevivência e na diversidade dos organismos presentes no solo. Então, os solos apresentam alta abundância de organismos, alta biodiversidade, heterogeneidade espacial e temporal. Então, as características e propriedades desse ambiente fazem com que os organismos apresentem algumas características ecológicas em comum. Uma dessas características está na grande necessidade de interações biológicas
que esses organismos apresentam para a sua sobrevivência. Então, o solo, como nós vimos, né, vocês viram lá na ciência do solo 1, o solo é a camada inconsolidada que recobre as rochas, né? Então, no solo, a planta fixa suas raízes, absorve água e nutrientes, né? O solo apresenta camadas, que são os horizontes, que se diferenciam pelas suas propriedades físicas, químicas, biológicas e mineralógicas, né? Nas camadas superficiais, geralmente você tem matéria orgânica e as plantas interagem com esses organismos vivos e não vivos, né? E então o solo é um ambiente muito característico, né? Esse ambiente do solo, ele propicia, né, essas características do solo apresentam. Isso vai influenciar na alta diversidade, na alta abundância, ou seja, você tem uma grande quantidade de organismos vivos presentes no solo, né? Uma grande quantidade de indivíduos vivos presentes ali no solo, uma grande quantidade de micro-organismos, né? Uma grande abundância. Muitas vezes você tem diferentes espécies de organismos vivos presentes naquele ambiente, então, portanto, você tem uma grande riqueza. Existe uma equidade nesses organismos, ou seja, existe uma interação entre esses organismos de tal forma que há um equilíbrio entre a população desses organismos, então há uma equidade, portanto, esse ambiente geralmente apresenta uma grande biodiversidade. E essa biodiversidade, ela varia às vezes, ela é heterogênea, né, no espaço e no tempo, ou seja, existem ambientes, por exemplo, ambientes ricos em matéria orgânica, ambientes de várzea, ambientes de vereda, ambientes mais de chapadas, ambientes de vegetação menos abundante, né? Então, o que acontece? Existe uma heterogeneidade desses organismos dependendo do espaço. E essa variação na população, na abundância, na riqueza, na biodiversidade, ela também varia com o tempo. Ou seja, condições, por exemplo, durante o ano, existem condições que propiciam a maior população de organismos vivos, sobretudo ambientes, aquele período mais chuvoso, você vai ter uma maior população de organismos vivos no solo, né? Períodos mais secos, uma menor população de organismos vivos, né? E assim por diante, quando associado a variações de temperatura. Então, para que os organismos sobrevivam, né, é necessário uma grande interação entre esses organismos, né? Que está relacionado justamente com o que nós falamos no slide anterior, né? Está relacionado aos processos de seleção natural, né? Aos processos de seleção natural. Então, isso vai interferir nos processos de seleção natural desses organismos, né? E para que eles possam sobreviver, há uma grande interação entre eles. Muitas vezes essas interações são positivas e negativas, conforme falamos lá no início aqui desse assunto de ecologia microbiana do solo. Então, tomando em consideração todas as possibilidades de interações biológicas no sistema solo, pode sugerir que duas características principais estejam relacionadas à ocorrência de grupos microbianos neste ambiente, sendo estas a adaptação e a competição, né? Então, os organismos, esses micro-organismos vivos no solo, eles, muitas vezes, no processo de seleção natural, eles sobrevivem àqueles indivíduos mais adaptados ao ambiente, né? E aqueles que têm grande capacidade de competição contra os demais micro-organismos presentes no solo, né? Também chama a atenção a grande quantidade de casos em que ocorre colaboração entre diversos grupos, como a simbiose, comensalismo e protocooperação, como falamos nas aulas anteriores, né? Algumas das características do solo e sua responsabilidade ao manejo estão ligadas a características ecológicas da comunidade viva que se hospeda neste ambiente, né? Olha só, então nós vimos nas aulas anteriores que há alguns fatores que interferem na sobrevivência dos organismos vivos no solo é o quê? A presença de ar no solo. Então, os organismos vivos precisam de condições adequadas para a circulação do ar. Os organismos vivos precisam de água. Os organismos vivos eles precisam de temperaturas adequadas. Os organismos vivos eles precisam de pH adequado. Os organismos vivos precisam de matéria orgânica. Os micro-organismos vivos precisam de sais minerais, né? As condições também de oxirredução também favorecem ou dificultam a presença de determinados organismos vivos. Então, além desses aspectos, aí, a interação entre esses organismos vivos interfere na sua sobrevivência no solo, né? Então, compõe a base das características do solo ligadas às características ecológicas, né, da comunidade viva, a grande biodiversidade que ocorre no sistema,
o que dá sustentação a alta diversidade metabólica, é essencial para que as transformações necessárias para o funcionamento do sistema solo ocorram, mesmo as condições ambientais sejam alteradas, né? Então, olha só, a movimentação, o desenvolvimento, a transformação, a conversão de matéria e energia no solo, né? Então, você tem micro-organismos no solo, então você tem uma grande população de micro-organismos no solo, né? Então, uma grande população, você tem uma grande quantidade de espécies de organismos vivos no solo, e dentro dessas espécies, uma grande população de organismos. E esses organismos têm grande capacidade de converter, né? Converter a energia e matéria no sistema. Grande capacidade de conversão, né? E vários fluxos de matéria e energia no sistema. Então, isso é uma característica do sistema sólido. Então, de forma a melhor esclarecer essa estruturação ecológica, alguns termos serão apresentados. Então, você tem esses termos são diversidade biológica, diversidade metabólica, redundância funcional e resiliência. Então, o que é a diversidade metabólica? A diversidade metabólica é a diversidade de grupos taxonômicos que ocorrem em um solo. Esta é composta pela ocorrência de grupos de organismos distintos em microhabitats específicos do solo, sendo alterado drasticamente pela homogeneização do sistema, né? Então, o solo é um ambiente que apresenta uma grande diversidade biológica, ou seja, você tem grande quantidade de espécies presentes no solo, né? Essas espécies, né, você tem em cada uma das espécies, você tem um grande grupo de indivíduos, né? Esses indivíduos estão em equidade, né? Estão sobrevivendo, interagindo de maneira equitativa, né? E essas condições de diversidade ela pode ser alterada de acordo com o manejo do solo, né? Então, à medida que você revolve constantemente o solo, diminui a quantidade de matéria orgânica no solo, expõe esses micro-organismos à ação direta à intensidade solar, né? Então, você homogeneiza o sistema, diminuindo a diversidade biológica desses organismos vivos presentes no solo. Outro aspecto é a diversidade metabólica, né? Então, a diversidade metabólica está relacionado a, muitas vezes, o metabolismo e a funcionalidade do sistema está muitas vezes relacionado à movimentação, desenvolvimento, né? A conversão e fluxo de matéria e energia no sistema. Então, o que acontece? Você tem a diversidade metabólica que está relacionada ao seguinte: você tem grupos de organismos vivos que convertem energia, né? Convertem energia e matéria orgânica, das mais diferentes formas possíveis para que eles possam sobreviver naquele ambiente, né? Então, o termo diversidade metabólica é derivado da diversidade biológica, mas abrange a diversidade de processos biológicos capazes de ser executados pela microbiota presente em determinado solo, né? E engloba tanto processos distintos como a ocorrência de grupos diferentes capazes de executar transformações específicas sob diferentes condições ambientais, né? Então, ou seja, a matéria e energia no solo, ela pode ser transformada. Então, mesmo que as condições ambientais elas se modifiquem, você tem grupos de micro-organismos capazes de transformar, de converter matéria e energia de diferentes formas, né? Mesmo que o ambiente se modifique, né? Mesmo que o ambiente se modifique. Por quê? Porque você tem diferentes grupos de micro-organismos e esses micro-organismos têm capacidades metabólicas diferenciadas, né? Então, a conversão e o fluxo de energia pode ocorrer no solo de diferentes formas, porque você tem uma grande diversidade de micro-organismos e grande diversidade metabólica. Esses micro-organismos eles são diferentes no seu metabolismo, né? Agora, pode acontecer também que você tem um grande grupo de micro-organismos que converte converte energia e matéria da mesma maneira. Então, isso é chamado redundância funcional. Então, este termo deriva da diversidade metabólica, mas se refere especificamente à ocorrência de funções similares em grupos microbianos funcionais sob distintas condições ambientais. A alta redundância funcional é característica marcante do solo, sendo esta a base da manutenção do funcionamento do sistema heterogêneo e dinâmico encontrado nos mais diferentes solos, né? Então, assim como a diversidade metabólica é importante, a redundância funcional também é importante, né? Porque isso aí está relacionado à facilidade onde ocorre o desenvolvimento e o fluxo e a conversão de matéria e energia no sistema. E o que vem a ser a resiliência? Então, a resiliência é o termo usado para descrever a capacidade do sistema retornar ao estado original após o impacto.
Quando utilizado na biologia do solo, ou na microbiologia do solo, esse termo indica a capacidade de a comunidade de organismos do solo retornar ao seu estado original, taxonômico e funcionalmente após um impacto ambiental, seja este causado por um evento natural ou por atividades relacionadas ao manejo do solo, né? Então, os micro-organismos do solo apresentam elevada resiliência, né? Agora, essa resiliência muitas vezes está relacionada ao manejo que se estabelece no solo. Então, o manejo do solo de base agroecológicas, mesmo sendo manejo de base ecológica, ela provoca um impacto sobre a microbiota do solo. Porém, né, os manejos de solo, né, os manejos de base ecológica, geralmente está relacionado a uma deposição de matéria orgânica no solo. Essa deposição de matéria orgânica no solo muitas vezes é feita por meio de adubação verde, por meio de compostagem, por meio do uso de bocachas, que são os biofertilizantes sólidos no solo. Então, por mais que você revolva o solo, você exponha os micro-organismos à ação dos raios solares, né? Você modifica os aspectos ali de aeração do solo, né? Quebrando os agregados muitas vezes, mas como você repõe, né, a matéria orgânica no solo, você disponibiliza água, nutrientes àquele ambiente, proporciona a recomposição da agregação do solo, então você torna aquele ambiente bastante resiliente para que esses organismos vivos sobrevivam no solo, né? Ou seja, ele sofre um impacto, porém a população desses organismos retorna, né? As espécies presentes naquele solo retornam, né? E continuam desenvolvendo as atividades metabólicas que elas exerciam anteriormente, né? Então, isso é chamado de resiliência. Então, tomados em conjunto, estes conceitos respondem pelo que chamamos de qualidade do solo, ou seja, a manutenção do funcionamento do sistema biológico que permeia o solo frente a alterações em seu uso, eliminando assim efeitos deletérios de seu manejo, né? Então, com isso, nós finalizamos aqui o capítulo 3, né? Com isso, nós finalizamos o capítulo 3 e agradecemos a presença de vocês e na próxima aula, né, a gente vai dar continuidade aí a esse assunto, microbiologia do solo, falando a respeito do capítulo 4 do livro da professora Elke Cardoso e do Fernando Andreotti. Então, muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite.